nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. É com muita alegria que hoje a igreja celebra a vida e a santidade daquela que mereceu o título de doutora da igreja. Hoje, nós celebramos a vida de Santa Teresa de Ávila. Foi por isso que eu iniciei o vídeo de hoje com uma das frases mais conhecidas de Santa Teresa: só Deus basta. Santa Teresa nasceu em 28 de março de 1515, em uma família de origem judaica, mas que logo se converteram ao catolicismo. É por isso que Santa Teresa e seu irmão Rodrigo foram criados e crescidos dentro dos moldes cristãos, dentro dos moldes do catolicismo. E isso fez com que em Teresa e em Rodrigo despertasse um grande amor pela igreja. É, no entanto, que sua brincadeira predileta era criar mosteiros, era formar mosteiros. Brincadeira essa um tanto quanto profética, falando um pouco também do futuro de Santa Teresa. Santa Teresa e Rodrigo, seu irmão, tinham um amor tão grande pela Igreja Católica que eles, lendo alguns escritos e sabendo um pouco também do que acontecia com a Igreja Católica, eles resolveram fugir, para que assim eles entregassem a sua vida em forma de martírio pela Igreja Católica. E eles resolveram fugir para a região dos mouros, uma região que atacava de forma muito concreta a vida dos católicos. E eles, crianças, resolveram e combinaram de fugir. E eles assim fizeram. Porém, isso não foi concretizado porque eles apenas passaram o portão da cidade e o tio deles encontrou eles e trouxe eles de volta para casa. Na adolescência, Teresa perdeu a sua mãe. Ela ficou órfã de mãe. E a mãe de Teresa, ela gostava de ler alguns livros românticos. E Santa Teresa, ela também herdou isso de sua mãe. Porém, ela, ao ler alguns livros, ela foi se tornando uma mulher muito mais vaidosa. E isso fez com que ela se desviasse um pouco dos moldes daquilo que foi plantado na sua infância. O que aconteceu? O seu pai, preocupado do que poderia vir a acontecer com a vida de sua filha, Teresa, colocou ela em um mosteiro para que assim ela tivesse a educação dentro do mosteiro. Aos 20 anos, Teresa, com um desejo ardente de viver o céu, de ser uma eleita no reino dos céus, ela começa a se indagar e perguntar qual seria o melhor caminho para que ela pudesse ingressar no reino dos céus. Então ela decide entrar ao mosteiro aos seus 20 anos. De início, o seu pai reluta um pouco, já que naquela época tinha uma grande tradição da mulher cuidar da casa, e já que sua mãe havia falecido, né? Mas mesmo assim, ela prossegue em fazer a vontade de Deus e a vontade também que estava em seu coração. E no período que Santa Teresa estava no mosteiro, ela ficou muito doente. Doença esta que as pessoas não entendiam, os médicos também não entendiam o motivo daquela doença e o que era aquela doença. Inclusive, Santa Teresa passou 3 dias em coma. Nisto, ela foi dada por falecida. E quando os padres e quando a notícia se repercutiu em toda a cidade e os padres ficaram sabendo, padres celebraram missas em sua alma, mandaram cavar a cova de Santa Teresa, porém o seu pai disse que não iam enterrá-la, porque Santa Teresa não estava morta. E aquilo foi um rebuliço. Inclusive, eu indico aqui um filme que relata a vida de Santa Teresa de Ávila. Inclusive está no YouTube disponibilizado. E no filme eles relatam essa cena, né? Daquela coisa do pai de Santa Teresa, falar que não iam enterrar. E sem querer, uma hora, barruaram em uma vela e a vela pegou em uns panos e começou a pegar fogo em tudo que tinha lá e foi um rebuliço. Quando conseguiram apaziguar toda aquela situação, algumas irmãs voltaram à sala onde Santa Teresa estava
E elas levaram um susto, porque quando elas entraram, elas deram de cara com Santa Teresa no chão, engateando, tentando dar os seus primeiros passos para assim retornar às suas atividades e retornar à sua vida comum. E um dia, Santa Teresa estava em uma sala rezando aos pés da imagem de Jesus flagelado. E ela começa na sua oração a olhar para Jesus e perguntar: Senhor, por que tu sofres tanto? Senhor, não entendo o motivo de tamanha dor, de tamanha condenação. Senhor, me explica por que motivo de tamanho flagelo. E naquele momento, ela escuta uma voz no seu ouvido. E aí, ela se decide verdadeiramente na sua vocação. Ela escuta uma voz no seu ouvido dizendo que o motivo do seu flagelo se dava também pelas conversas fiadas e as fofocas que ela tinha com o povo da cidade. Mas como assim? Santa Teresa e as irmãs do mosteiro recebiam diversas pessoas para pedir-lhes conselhos, né? E em uma dessas conversas, Santa Teresa ia mais além e desenvolvia algumas fofocas e conversas fiadas. E o Senhor falou para ela que aquilo entristecia ele, já que ela tinha essas conversas fiadas com o povo da cidade, mas não tinha com ele. Então, aos 40 anos, Santa Teresa decide, com a sua com a sua saúde um pouco abalada, Santa Teresa se decide na sua vocação. Olha que interessante. Ela ingressou no mosteiro, no Carmelo, aos 20 anos, mas foi aos 40 que ela iniciou a sua vida mística. E Santa Teresa, ela foi amiga espiritual, amiga muito próxima de outro grande doutor da igreja, São João da Cruz. E eles dois juntos reformularam diversos mosteiros. Lembra que no início do vídeo eu falei que a sua brincadeira de infância era profética? Então, justamente isso. Santa Teresa, juntamente com São João da Cruz, fundaram 32 mosteiros, 17 femininos e 15 masculinos. Inclusive, o primeiro mosteiro que Santa Teresa reformulou foi o Mosteiro de São José. Conta-se que Santa Teresa ela teve o coração transpassado por uma seta de fogo, que um anjo veio e transpassou o seu coração. Isso é um fato, e de fato o seu coração ele segue conservado como uma relíquia na cidade de Alba. E ele segue com uma profunda ferida, marcando que o seu coração verdadeiramente foi transpassado por uma seta de fogo. E Santa Teresa ela deixou importantes obras para nós, importantes livros para nós. Os mais conhecidos são A Vida, O Caminho da Perfeição e O Castelo Interior. Santa Teresa de Ávila faleceu no dia 4 de outubro de 1582. E em 1622, Santa Teresa ela foi proclamada santa na nossa igreja. E curiosos fatos na vida de Santa Teresa é que ela lia a consciência das pessoas. Deus lhe concedeu este dom e ela lia a consciência das pessoas. E um outro fato também é que ela predizia o futuro, o que viria a acontecer. Inclusive, foi revelado a Santa Teresa, 8 anos antes de sua morte, foi-lhe revelado o horário que ela iria vir a falecer. Em algumas palavras antes do seu falecimento foi que: Senhor, sou filha da tua igreja, como filha da igreja católica, eu quero morrer. E no dia 27 de setembro de 1970, o Papa Paulo VI reconheceu a Santa Teresa de Ávila o título de Doutora da Igreja. Então é com muita alegria que hoje nós celebramos a vida desta mulher, que aqui na Terra traz para nós que o segredo da sua vida e o segredo da sua santidade é o amor. E como eu iniciei o vídeo falando uma frase de Santa Teresa de Ávila, aqui eu encerro também com uma frase dela, também muito conhecida. O demônio tem medo de almas decididas.
Então, que assim, a exemplo dessa mulher que hoje ensina para nós a vida também de santidade, que nós possamos nos decidir pelo Senhor. Então é isto, espero que vocês tenham gostado. Quero também parabenizar aqui os professores, já que Santa Teresa de Ávila também é a padroeira dos professores. Então é isto. Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe.